Muito boa tarde, Luís Novo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste freerunning especial. O Luís participou em campeonatos da Europa, do mundo, em Jogos Universitários e nos Jogos Olímpicos de Sydney, onde correu a maratona. Aliás, a maratona foi a prova onde obteve resultados mais expressivos. Foi quarto classificado na maratona do Campeonato do Mundo de Sevilha em 1999. Ainda é o oitavo português mais rápido na distância. Representou clubes como a ADREP, a Casa do Povo da Mamarosa, o Xistarca, Arviscal, Quedup, Futebol Clube Porto, Maia, Atlético Clube e a Terbel. Luís, como é que o atletismo entrou na sua vida? Esta é uma pergunta inevitável. Ora, eu desde novo sempre gostei muito de correr. Corrida para mim era as brincadeiras, sempre que podia com os meus vizinhos era a corrida. Depois entusiasmou-me o recorde do mundo de Fernando Mamed. Fernando Mamed, peço desculpa, que já foi nosso convidado também aqui neste freerunning. É aquele recorde do mundo que ele bateu, ele e o Carlos Lopes, ao fim e ao cabo. Bateram os dois. Os dois, agora já não me recordo. Julgo que em Copenhague, não tenho certeza. Não, mas Estocolmo, exatamente. Acontece que todos os dias eu deslocava-me para a escola, era miúdo, ia a pé, eram 3 km mais ou menos, e quase todos os dias, no regresso da escola, cruzava-me para um atleta, que era o Tony, que depois cheguei a correr com ele, já a partir dos 14 anos. E o Tony fez-me... Naquele tempo não havia, se calhar, as informações... Não havia, de certeza, as informações que existem hoje em dia. Aquele Tony fez-me pensar que eu também podia ser um atleta. Então, se na minha terra há um atleta, eu também poderia ser um atleta. E assim comecei a procurar clubes para poder treinar, procurar treinador para me orientar, que depois surgiu lá nos clubes, eu sou da Bairrada, portanto surgiu na Arviscal, na Casa do Povo de Mamarosa e na ADREP, e pronto, depois vim para a faculdade, aí passei pelo Quedup e pelos os clubes aqui do Norte, cheguei a estar num clube do Sul, fui atleta do Xistarca, e foi estando nesse clube que me estreiei na maratona, primeiro em Paris, e depois em Reims, onde fui segundo, com uma boa marca também. Muito bem, falou de diferentes clubes por onde passou, alguns, enfim, mais modestos, outros que têm mais história, mais pergaminhos. Clubes como o Futebol Clube de Porto fazem falta ao atletismo português? Obviamente que sim. Portanto, eu fui atleta do Porto 2 anos. Posso dizer que foi o único clube em que tive um contrato assinado. Mesmo no atletismo não existe isso. Acho que é importante uma pessoa, em qualquer clube que esteja, haver uma responsabilidade do atleta para o clube, assim como o clube tem com os atletas. Um clube como o Porto, que obviamente, como o Benfica, como o Sporting, mas dá uma envolvência diferente no atletismo, principalmente eu que fazia provas de estrada, porque andar com aquela camisola numa competição não tem nada a ver do que andar com outra camisola de um clube que só tenha atletismo. E ajuda bastante a desenvolver e a cativar os mais jovens também para fazer atletismo, seja de estrada, não é? ou seja na pista. O Luís licenciou-se em Educação Física pelo FECDEF, julgo que era assim que se chamava nessa altura, da Universidade do Porto. É neste momento professor de Educação Física, portanto conhece o trabalho que o desporto escolar faz pelo país. O desporto escolar tem cumprido o seu papel de promoção da atividade física, da cidadania, da inclusão, da promoção de valores da ética e também da detecção de talentos. De certa forma, sim. Eu acho que às vezes o problema do desporto escolar, para mim, seja qual for a modalidade, é que em maior parte dos concelhos as competições depois são ao fim de semana. E ao fim de semana esses jovens já estão em clubes que não de desporto escolar e têm competições que coincidem. Eu acho que tem que se valorizar mais os jovens que querem praticar desporto na escola, no desporto escolar, e dar-lhes a possibilidade durante a semana fazerem essas suas competições com os atletas das outras escolas e depois terão ao fim de semana as competições federadas. Há sempre aquele problema que se discute se os atletas federados devem participar no desporto escolar também ou não, que vão tirar lugar. Eu sou da opinião que ajuda bastante a ver atletas federados, até como
incentivo para os outros que no momento não estarão a ser tão evidenciadas as suas performances, mas havendo um exemplo, que é aquilo que nós tínhamos há uns anos atrás, por exemplo, no meio fundo e fundo, tínhamos muitos exemplos a quem seguir e tínhamos grupos para poder treinar excepcionais. Portanto, o federado, para mim, deve estar integrado também no desporto escolar da escola, porque é benéfico, se calhar, para ambos. O Luís faz a sua licenciatura e começa a trabalhar, a dar aulas numa escola, sendo atleta de alta competição, portanto correndo ao mais alto nível, fazendo provavelmente treinos bidiários. Como é que era conciliar os estudos, obviamente que exigentes, depois o trabalho e obviamente cumprir com as suas obrigações letivas e não letivas? Como é que era conciliar, como é que foi conciliar essas atividades com treinar ao mais alto nível para conseguir obter as marcas que obteve? O que era interessante é que eu fui tirar o curso universitário para seguir a minha carreira de atleta, porque chegando ao 12º ano, na minha zona, portanto, ou iria trabalhar para o campo, porque os meus pais eram agricultores, ou iria trabalhar para uma empresa ou uma indústria, e eu pensei, não, eu tenho 2 irmãos mais velhos, ambos licenciados, e assim, eu também quero tirar um curso, porque indo para a universidade, se calhar é mais fácil eu seguir a minha carreira. E praticamente estive a abandonar a carreira no primeiro ano, porque um curso de desporto é um bocadinho exigente, nem sempre conseguia treinar, mas pouco a pouco a base desportiva que o curso me deu permitiu-me evoluir quase sem treino. Pronto, as pessoas às vezes poderão não acreditar, mas eu consegui baixar dos 14 minutos aos 5.000 metros a treinar 60 km por semana. Portanto, isso nem os jovens hoje em dia, de juvenis, treinam muito mais. Consegui baixar dos 29 minutos nos 10.000 a fazer essa quilometragem, cerca de 60 km por semana. Obviamente tinha uma base do desporto, das modalidades que praticava de manhã. Treinava de manhã e tinha as aulas práticas de manhã e treinava à tarde. Obviamente fui evoluindo. Uma coisa que me ajudou bastante na minha carreira, não só desportiva como académica, foi haver um clube que me deu o apoio a uma certa altura, em termos monetários, não pagava muito, mas muito certinho, mas que me deu uma certa autonomia, que foi na altura foi a Tervel. A Tervel foi que me ajudou. Do Jorge Teixeira. Do Jorge Teixeira, exatamente. Chegar aos Jogos Olímpicos é o sonho de qualquer atleta e obviamente que fica reservado para um punhado de eleitos. Só competir já é uma enorme vitória. Sim. A sua ida aos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, foi também o pagamento de uma promessa? Vamos lá, eu acho que foi o meu apuramento para os Jogos Olímpicos foi devido à aposta que eu tive no ano anterior de ir a um campeonato do mundo em Sevilha, correr uma maratona com 38 graus, que ninguém queria ir. Os atletas portugueses assustaram-se um bocadinho com as condições climatéricas e eu, pronto, achei aqui a minha hipótese de ir a uns campeonatos. Na altura treinei eu e o António Salvador, que treinávamos com o João Campos, e fomos os dois, e a mim correu-me maravilhosamente bem, quer dizer, não cheguei às medalhas, mas para mim foi excepcional. E aí abriu uma perspectiva que afinal posso fazer mais. E embora nos Jogos Olímpicos não tenha corrido muito bem, porque tive alguns problemas físicos de saúde e a prova em si não correu bem, o que é certo, foi um sonho estar a participar, a dar o meu melhor possível naquela altura. Mas não tinha prometido que chegava aos Jogos Olímpicos ao seu antigo treinador e ex-treinador, professor André Costa? Sim. Pronto, o professor André Costa faleceu já há uns anos. Houve um primeiro memorial na pista do Codup, um meeting pronto, para relembrar a pessoa excelente que ele era, não só como treinador, mas a pessoa excelente. E eu havia um livro de honra, e eu no livro de honra o que escrevi foi mesmo isso. André ainda há de ter um atleta teu nos Jogos Olímpicos, que era o sonho dele. E teve. Qual a importância do professor João Campos depois na sua carreira? Se não fosse o professor João Campos,
com a equipa toda, o grupo de treino que tínhamos, eu se calhar ia-me perder um bocadinho, porque ia logo entrar para distâncias mais longas, se calhar. Por um lado eu até gostava, mas o facto não só da forma de ser do professor João Campos, com muito conhecimento e um grupo excepcional, com o José Regal, com o Vítor Almeida, com o Cândido Maia, com o Rui Borges, uma data com a Fernanda Ribeiro, com uma data de atletas, aquilo parecia um centro de treino de alto rendimento, que era efetivamente, e aí desloquei-me para a Maia, passei a morar na Maia. Pronto, foi fundamental na minha carreira, obviamente. Aliás, aquela pista da Maia arrastou para a Maia, para residirem na Maia, um conjunto muito significativo de atletas que se acabaram por se fixar na Maia, provavelmente por causa da pista, não é? Por causa daquela infraestrutura, que naquela altura era um equipamento quase ímpar no Norte, em termos da sua qualidade. O Regal, provavelmente, a Fernanda Ribeiro também, todos se fixaram na zona da Maia. Exato. O Luís é o 8º português mais rápido na maratona. O primeiro, como sabemos, é o António Pinto, que em Londres fez 2 horas, 6 minutos e 36 segundos. Depois o Carlos Lopes, Domingos Castro. Todos estes já foram também nossos convidados. O Manuel Matias, o Luís Jesus, Joaquim Pinheiro, o Alberto Xaíça também foi nosso convidado. Depois o Luís, atrás de si, está o Hélder Ornelas e agora recentemente o Samuel Barata. Entre o Carlos Lopes, que fez esta marca em 1985, e o Luís Jesus, que fez esta marca em 2006, nós temos 9 das 10 melhores marcas feitas neste período de ouro do atletismo português, do fundo e do meio fundo. Acabaram os talentos, acabaram os apoios, ou o atletismo deixou de ser atrativo para as gerações mais jovens? É sempre uma questão difícil. Talentos não acabaram, porque o Samuel Barata conseguir fazer as marcas que está a conseguir fazer é um talento nato. Se calhar tem que procurar locais de treino e grupos de treino mais exigentes para poder evoluir, por isso é que treina mais em altitude, obviamente, enquanto nós, o grupo que treinam, os grupos que tínhamos em qualquer zona do país juntávamos para treinar e tínhamos qualidade. Portanto, aí a profundidade é que está a faltar. Forma de captar, não é por falta de apoios, porque existem cada vez mais apoios. Os atletas hoje em dia têm, nos clubes, na federação, têm o apoio em termos de nutricionistas, de psicólogos, coisas que nós não tínhamos antigamente. Portanto, é uma evolução. Eu lembro que há uns anos atrás, na Europa, pronto, éramos nós reis e Espanha, e o resto era um bocadinho paisagem, não é? E de repente, não só com os estrangeiros, que também vieram, claro. Mas vê-se Noruega, vê-se países nórdicos a ressurgir, vê-se a França, quer dizer, isto são fases. Eu penso que iremos voltar a ter atletas de alto nível e com mais quantidade do que estamos neste momento, não é? Qual é o seu resultado mais importante? Ter vencido a edição de 2001 da Maratona de Viena em 2 horas 10 minutos e 28 segundos, ou o 4º lugar na Maratona do Campeonato do Mundo em Sevilha em 1999? Ou outro? Pois, em termos de classificação, obviamente, tenho que dizer que é Sevilha. O Campeonato do Mundo ser 4º, na minha estreia, vá lá, em que temos de campeonato ser 4º, perspectivava-me, se calhar, uma carreira diferente. Eu só tive, em termos de alta competição, eu só tive 3 anos em que estive com dispensa, porque eu sempre dei aulas, não é? Mas para preparar os Jogos Olímpicos e depois 2 anos seguintes ainda tive dispensa. As marcas não surgiram a seguir, os Jogos Olímpicos não me correu muito bem, obviamente, e voltei à minha vida normal de treinar e ser professor. Portanto, isso também me condicionou um bocadinho. Mas Sevilha foi, de facto, um marco. Sevilha não é um sítio muito fácil para correr devido à temperatura, não é? Sim, estavam 38 graus à partida para uma maratona. Claro que depois foi ao final da tarde, arrefeceu mais um bocadinho, mas eu estava perfeitamente adaptado porque me preparei para aquelas condições. Dizia o Jornal Record, da altura, que foi a grande revelação da comitiva lusa nesses campeonatos do mundo de Sevilha.
essa maratona foi vencida por alguém da casa, pelo Abel Antão. Em terceiro lugar ficou um japonês, o Sato. Ainda alimentou a esperança de conseguir destorná-lo do terceiro lugar do pódio? Sim, eu sempre pensei que eu conseguisse alcançar. O que é certo, ele andou isolado na frente. Pensei que se tivesse desgastado mais, e o que é certo é que quando o italiano, que ficou em segundo, o ultrapassou, ele conseguiu manter-se ali um certo tempo, e eu na parte final já estava completamente de rastros, ou seja, já não dava para sequer aumentar o meu ritmo, e é daquelas coisas, sensações que tenho, as pernas já não davam mais, qualquer buraquinho na estrada, qualquer pedrinha, eu ficava logo descontrolado em termos da passada, e a parte final foi chegar. E felizmente ninguém me ultrapassou. Não é que eu tivesse quebrado muito, mas aqueles 20 segundos ficaram ali à minha frente. Claro. Parecia um espaço São enorme. 20 segundos, mas é às vezes uma eternidade para lá chegar. Foi um espaço enorme. Fez muitas maratonas, mas antes dessa do Campeonato do Mundo, fez, por exemplo, a Maratona de Londres, onde desistiu. O que é que sente um atleta e onde é que vai buscar forças para voltar a trabalhar quando está mês e mês a preparar uma competição? E neste caso é uma competição importante, a Maratona de Londres é um grande palco, sim. Não é? Uma grande montra dos atletas, e depois de todo esse esforço acaba por não conseguir concretizar o objetivo. O caso de Londres foi complicado, porque eu fiz toda a preparação para a maratona e lesionei-me 15 dias antes. O Centro de Medicina Desportiva do Porto achou que era uma lesão limitativa, mas que poderia dar para eu correr, e eu arrisquei e fui à prova. Hoje em dia, se tivesse pensado melhor, não teria ido, ou seja, ao fim e ao cabo fiquei com a experiência de ter lá estado, mas corri 3 km, o resto não consegui correr mais. Ao fim e ao cabo, o ter ido à prova, sabendo que dificilmente iria conseguir ter um bom resultado, dadas as limitações, foi mais verificar, ver, se calhar, aquela maratona que toda a gente quer fazer, porque Londres é fundamental. Londres, assim como Nova Iorque, também tive para fazer Nova Iorque, mas também tive uma lesão um mês antes. Mas fez Berlim, julgo eu. Berlim, sim. Que são as duas maratonas mais importantes do continente europeu. Sim, será Berlim e será a maratona também de Londres. Sim, fiz Berlim, e em Berlim... É sétimo, julgo eu, em Berlim? Sim, os últimos 2 km quebrei bastante. Vinha em quinto lugar, passou-me o Luís Jesus, e passou-me depois um atleta japonês, e foi daquelas maratonas que eu não estava a contar fazer o resultado que fiz. A maratona é sempre um bocadinho uma incógnita, uma pessoa pode estar bem preparada. Eu tenho uma história muito interessante que às vezes conto aos meus alunos. A minha última maratona, que foi nos Europeus, em Gotemburgo, estava em super forma, muito bem. As pessoas acharam que eu exagerei, porque até andei lá na frente, isolado um bocadinho, mas não, mantive o meu ritmo, o grupo abrandou, e tive problemas com o calçado. Ou seja, não consegui encontrar sapatilhas para correr maratona da marca que eu costumava usar, de outra marca qualquer. Levei umas que treinei com elas insistentemente para ver se me adaptava, e nos treinos correu tudo bem, mas chegou à maratona a partir de metade com canelites e acabou. Curiosamente, foi a minha última maratona, foi a única vez que fui a um pódio, porque ganhámos por equipas, embora eu tivesse um bocadinho desiludido, obviamente, porque estava à espera muito mais, mas fomos medalhas de bronze por equipas, com o apoio de todos os colegas que participaram. O atletismo mudou-lhe provavelmente a vida, e permitiu-lhe viajar bastante. Como é que surgiu o convite para ir a uma reinauguração de uma pista ao Brasil e depois uma prova que acaba por ganhar? Sim, tem a ver com os protocolos que as universidades muitas vezes têm. Portanto, curioso, conheci o famoso João do Pulo, que foi medalhado brasileiro, medalhado no salto em comprimento, porque era uma universidade de desporto no Brasil, no Nordeste, e eles iam
portanto, fizeram um retopping da pista, de atletismo, e queriam fazer uma inauguração com uma competição, e lembraram-se de convidar alguém de Portugal para ir. E vieram falar comigo, eu nunca tinha ido ao Brasil, e assim, eu vou representar o nosso país, a nossa faculdade, e fui, e pronto, ganhei. Assim como também, um ano antes, iniciaram-se os Jogos Europeus Universitários, e também fui a Grenoble, em França, também correr. Neste caso era uma meia maratona, enquanto no Brasil foi uma prova de 10 km, à volta disso. E foi interessante ver que a maior parte dos atletas que estavam para participar eram estudantes que corriam, enquanto eu era um estudante que era atleta. E a diferença é abismal. Claro, claro. Estamos a terminar. Última questão. Luís, qual é o papel do atletismo na sua vida neste momento? Neste momento, sigo, interessantemente, e com curiosidade, a carreira dos filhos dos meus colegas. Por exemplo, da família Regal. Que também já foi nosso convidado. Exatamente. Que estão aí em alto nível a surgir, que ainda agora foram terceiros, as raparigas por equipas. Aliás, o Maia ficou exatamente em terceiro lugar. Sigo também os filhos do Manuel Silvério e da Sónia, que tem a Maria Stella, que competiu ontem no Foz. Tem o filho mais novo, que pronto, também está aí a despontar. Ou seja, eu não tenho filhos, não é? Mas estou a achar interessante, não por força dos pais insistirem, mas por vontade dos jovens, de entrar no atletismo e estarem a ter resultados. E é isto que me está a fazer seguir o atletismo neste momento. Muito bem, Luís, muito obrigado mais uma vez, e obviamente muitas felicidades, e que continue a seguir o atletismo e continue a aconselhar também os filhos dos seus amigos nas suas carreiras. Muito obrigado, mais uma vez. E agradeço o convite mais uma vez.